presbítero Davi está corretíssimo. De volta é evidente, mas feliz da vida eu preciso confirmar. Que bênção, meus queridos irmãos, estar de volta e adorar a Deus com vocês, cantar com vocês e ver o povo de Deus reunido para escutar a sua palavra, para adorar ao Senhor. É um privilégio tremendo e eu espero que essa consciência esteja fazendo o seu coração transbordar de alegria nesta noite comigo também. Você que nos visita deve receber algumas instruções básicas para nos acompanhar no sermão desta noite. Nós estamos expondo o livro de Gênesis, e isso porque entendemos que a Escritura inteira é útil para o ensino, para a educação, para a repreensão na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não há uma única página na Bíblia que seja inútil. Até mesmo as genealogias, como nós tivemos a oportunidade de verificar recentemente, ao estudar a genealogia de Caim, a genealogia de Sete. Nós estamos agora chegando ao capítulo 6 do livro de Gênesis. E já estudamos a respeito da criação, da queda, das promessas que Deus fez a Adão e a sua esposa. Já vimos o desenvolvimento da linhagem ímpia de Caim, já vimos o desenvolvimento da linhagem piedosa de Sete, e agora nós vamos chegar ao dilúvio, naquele momento em que a maldade no mundo aumenta, e no qual Deus está brecando literalmente a maldade. Com um ato de juízo, Deus a um só tempo manifesta a sua glória, julga a humanidade que se rebela contra ele e salva o seu remanescente fiel e escolhido. E nós temos falado a respeito destas coisas. Eu precisei me segurar bastante para não usar o espaço na tentativa de falar um pouco das muitas coisas que aprendi nessas 3 semanas em que estive viajando. E eu quero prometer a você, o que eu vou falar hoje é só porque tem tudo a ver mesmo. Tá bom? Mas enquanto eu fazia a viagem, eu pensava comigo, o próximo sermão que eu vou pregar, em Gênesis 6, como tem a ver com o que eu estou aprendendo aqui? Você está me vendo bronzeado, né? Alguns até pensaram, maldade no coração, o pastor não foi estudar nada, foi para a praia. Eu não fui não, eu fui estudar. Mas nas viagens educativas ao final do curso, a gente teve a oportunidade de conhecer a cidade de Plymouth, nos Estados Unidos, onde os primeiros puritanos desembarcaram em 1620. E há um museu muito bonito lá, eu mandei foto para vocês da réplica do navio, eu mandei foto para vocês da vila construída nos moldes de uma vila puritana do século XVII. E essa história que eu vou contar para você veio de lá do Museu Puritano em Plymouth. É a história dos primeiros protestantes que desembarcam ali nos Estados Unidos em 1620. Eu não tive tempo de traduzir aqui, então vou fazer a tradução ao vivo. Na Inglaterra, uma pequena congregação de dissidentes religiosos se encontrava secretamente. Com grande risco para eles mesmos e para suas famílias, eles haviam se separado da igreja da Inglaterra, a igreja do rei, e eles haviam estabelecido uma igreja deles mesmos no ano de 1606, lá na Inglaterra. Eles lutavam para basear a sua fé solenemente no ensino bíblico, um ensino que fosse livre das doutrinas e das práticas corrompidas por ideias humanas. Esses ingleses, no seu período, sentiam que a igreja precisava de reforma, e eles lutavam, e eles buscavam melhorar a igreja que existia. Eles queriam purificar a igreja da Inglaterra das ideias do rei inglês. Membros daquela congregação, no entanto, achavam que o melhor jeito de fazer isso era se separando completamente da igreja anglicana. Havia inimigos que não queriam que súditos de sua majestade se separassem. E esses inimigos, então, chamaram os que ansiavam por mais pureza, os puritanos. Chamaram os puritanos de separatistas. Perseguidos pelo governo e por suas autoridades, essa congregação fiel se refugiou em Amsterdã, na Holanda, antes de finalmente se estabelecer em Leiden, uma cidade holandesa que era renomada por sua universidade e por seu próspero comércio têxtil. Lá em Leiden, esses peregrinos puritanos encontraram tolerância para louvar a Deus da maneira como eles haviam escolhido. E assim como imigrantes, eles fundaram
eles descobriram, melhor dizendo, que as condições econômicas difíceis que eles estavam enfrentando lá na Holanda trouxeram dificuldades. Depois de quase uma década na Holanda, eles então tomaram a difícil decisão de transportar a igreja que haviam fundado para a América. Pense comigo a dificuldade. O rei está dando ordens. Eu quero que a igreja seja desta maneira. Não é a Bíblia que está mandando, é o rei. E eles dizem, não, nós queremos adorar a Deus de acordo com a Bíblia. Mas ao fazerem isso, se tornavam maus súditos reais. Viravam automaticamente inimigos do Estado. Começam a ser acusados de separatistas, muito embora tudo o que eles desejavam era viver em pureza. Eles precisam deixar a Inglaterra, a família, a vida constituída. Eles fogem para a Holanda. Encontram inicialmente algum abrigo, mas depois de 10 anos percebem que a vida está insustentável. E depois de muitas lutas, eles tomam uma decisão que é extremamente arriscada. Eles vêm para a América. Isso pode parecer fácil hoje, mas naquela época era uma decisão extremamente arriscada. Eles alugaram um navio conhecido como Mayflower, Flor de Maio, que carregou 102 passageiros. E cerca de metade desses passageiros eram membros da igreja em Leiden, lá na Holanda. E eles chegaram a Cape Cod, Cabo Cod, em novembro de 1620, após viajarem por 66 dias no navio. Acredite-me, eu estive na réplica do navio, não cabe 20. Tal era o desespero deles, para estarem num lugar onde pudessem cultuar a Deus com liberdade. Embora eles tivessem tentado se estabelecer primeiro no rio Hudson, que é onde hoje está a cidade de Nova York, bancos de areia muito perigosos e ventos fracos os forçaram a colocar o navio em busca de abrigo na província em Provincetown Harbor, o porto de Provincetown. E foi lá, com ventos gélidos ao longo da costa, que muitos dos adultos que estavam a bordo do navio assinaram um documento que ficou conhecido como Mayflower Compact, que quer dizer o pacto do navio Mayflower. Eles tiveram que assinar um documento ali. E do que se tratava esse documento? Eles estavam dizendo que era preciso concordar em algumas regras básicas de convivência para que houvesse leis que regulassem o comportamento daqueles refugiados numa terra de ninguém. Afinal de contas, saímos de debaixo da autoridade de Sua Majestade Real na Inglaterra e estamos aqui numa terra do nada, sem ninguém aqui no meio. Que leis vão nos governar? E eles então assinam um pacto, a tripulação do navio, né, os passageiros do navio assinam um pacto. Esse documento nasceu da grande necessidade que surgia com a fundação daquela comunidade, que precisava organizar a sua vida civil, e assim acabou se tornando um importante documento para todo o sistema americano de governo representativo. A lei emanando do povo, um pacto social fazendo com que as regras que seriam observadas em comunidade fossem subscritas, fossem assinadas, fossem recebidas como normativas por todas as pessoas que assinavam esse pacto. Bom, havia pessoas ali naquele navio que não eram da igreja puritana. E isso era bastante problemático. Alguns deles diziam, eu saí da Holanda, com a ideia de vir para a América e me estabelecer numa província inglesa, lá em Nova York, lá no rio Hudson. Mas eu vim parar aqui em Cape Cod, e aqui não é terra do rei inglês. Então aqui, eu não devo obediência para ninguém. Perceba como isso representava um grande risco, porque havia indivíduos soltos na sociedade que não prestariam conta de sua vida a ninguém. E é disso que nós vamos falar aqui nesta noite. Não da importância deste documento Mayflower, mas da importância dos relacionamentos baseados em pactos. Eu aprendi isso muito cedo por ser casado com professora. E a minha esposa voltava da sala dos maternais, infantis, dizendo, a gente fez um combinado. Qual é o combinado? Vai ter uma escala de ajudante da professora. Cada dia da semana é um aluno que vai apagar a lousa. Cada dia da semana é um aluno que vai carregar a pasta da professora até o pátio na hora do recreio. E assim a gente vai revezar e dividir as tarefas. Combinado não sai caro. Se conversar durante a explicação da professora,
vai ficar de castigo. Se continuar, vai ser levado para a coordenação. Combinados. A vida é feita de combinados. Às vezes esses combinados estão escritos na lousa, como a professora faz, para que os alunos aprendam isso. Às vezes não estão. E as pessoas acham que estão vivendo relacionamentos livres, mas na verdade não estão não. Porque por mais que você se julgue alguém muito liberal, você vai ficar meio invocado quando o namorado da sua filha, logo no primeiro encontro na sua casa, abre a geladeira e começa a comer aquele restinho de filé mignon que você tinha guardado. Isso não está escrito, mas todo mundo devia saber que isso não se faz. E a grande questão, portanto, é, nos nossos relacionamentos, nós temos normas, nós temos pactos. É esperado que o pastor da igreja chegue na hora para o culto. É esperado que ele chegue sóbrio, ele não devia vir embriagado. Aonde está escrito isso? Bom, pode não estar escrito, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E quando nós estabelecemos relacionamentos, estas coisas são evidentes para nós. Bom, Deus estabeleceu um relacionamento com Noé. E ele chama isso de aliança. O termo aliança pode muito bem ser traduzido como um pacto, pode ser traduzido como um contrato, um combinado. Deus chamou Noé e disse assim, vem cá, vamos combinar um negócio. Só que a gente vai lendo a Bíblia e vai percebendo que Deus não combinou as coisas com Noé na mesma forma que os puritanos assinaram o Mayflower Compact. Deus não combinou as coisas com Noé da mesma forma como eu combinei algumas regras com a minha esposa. Ela vai cuidar das vacinas dos nossos filhos e eu vou cuidar do IPVA e do óleo do carro. É um combinado nosso. Eu não sei quais são as vacinas dos meus filhos. Ela não sabe trocar o óleo do carro. E está muito bem combinado entre nós. Cada um faz uma parte. Mas quando Deus chamou Noé para fazer essas coisas, não foi assim. Deus chamou Noé e falou assim, eu vou estabelecer com você a minha aliança. As coisas aí são diferentes. Não são da maneira como nós estamos acostumados a imaginar. E isso traz para nós muitíssimas lições sobre como nós nos relacionamos com Deus. E a primeira verdade a ser estabelecida aqui é, todo ser humano está em relacionamento com Deus. Debaixo de uma aliança estabelecida por Deus ou rebelde a essa aliança estabelecida com Deus. Mas nós nos relacionamos com Ele, bem ou mal. E não só Deus fala isso com Noé antes do dilúvio ser aplicado à terra, como depois do dilúvio ser aplicado à terra. E a palavra aliança lá em Gênesis 9 vai aparecer novamente. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Verso 11, estabeleço a minha aliança convosco, né? Verso 12, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós. Verso 13, porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. E você então percebe que a palavra aliança, um contrato, um pacto, um combinado, um relacionamento, um vínculo de vida, está sendo estabelecido por Deus com a humanidade. E isso fica muito claro na maneira como Deus fala com Noé. Há um assinado ali, não nos moldes do Mayflower Compact, mas nos moldes de Deus. E por que isso é importante? Porque a história da Bíblia é a história de como nós vamos nos relacionar com Deus. Nós estamos lendo o livro de Gênesis para ver como foi que Deus criou todas as coisas. E para pegarmos a história desde o seu início. Lá no início, o que foi que Deus disse? O que foi que Deus combinou? E uma das objeções que algumas pessoas levantam quando vão considerar este assunto é o fato de que a palavra aliança só aparece pela primeira vez no capítulo 6 de Gênesis, dando, portanto, a ideia, para algumas pessoas menos avisadas, de que Deus não tinha um combinado com Adão. Bom, você já ouviu a exposição de Gênesis 1, 2, 3, 4 e 5, e você sabe muito bem que Deus deu muitas ordens específicas a Adão. Deus deu a ele o mandato de cuidar do jardim, que nós chamamos de mandato cultural. Deus deu a Adão o mandato de se relacionar com a sua esposa e ter filhos, que nós chamamos de mandato social. Deus deu a Adão o mandato de guardar o sábado e de obedecê-lo, não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós chamamos de mandato espiritual. Havia inclusive consequências caso essas ordens fossem quebradas. No dia em que Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Ou seja, é claro que havia um combinado. Mas será que esse combinado poderia ser chamado de aliança? Uma vez que só agora,
em Gênesis capítulo 6, é que Deus está usando a palavra aliança no seu livro para nós pela primeira vez? E eu gostaria de dizer a você que sim. Embora a palavra aliança não apareça nos 5 primeiros capítulos da sua Bíblia, o que Deus já tinha feito com Adão e a sua esposa é uma aliança. E eu quero lhe dar alguns motivos pelos quais você e eu devemos crer nisso. Primeiro motivo é porque mais tarde na Bíblia isso é descrito desta maneira. Quando o profeta Oséias está criticando a infidelidade do reino do norte, Efraim, do reino do sul, Judá, e ele está dizendo, em nome de Deus, o que é que eu faço com vocês? Vocês são muito desobedientes. E é por isso que eu estou mandando os profetas anunciarem o meu castigo e a minha disciplina. Porque eu não quero só que vocês me adorem da boca para fora. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Mas vocês, diz Oséias, transgrediram a aliança como Adão. E aqui então vem uma declaração importante. O povo de Judá e o povo de Israel, o reino do norte, aqui chamado por sua tribo mais proeminente, a tribo de Efraim, eram povos que quebraram a aliança como Adão. Isso significa então que Adão tinha uma aliança. A palavra não estava lá, mas não precisava. Por quê? Porque Deus e Adão estavam num relacionamento pactual com combinados, com regras muito claramente estabelecidas por Deus. Há mais uma evidência bíblica em Jeremias 33, quando Jeremias está dizendo assim, se vocês puderem, pela boca de Deus, né? A palavra de Deus saindo da boca de Jeremias, nós lemos assim, se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia e nem noite no seu tempo, então vocês vão poder invalidar a minha aliança com Davi. Bom, que aliança será que Deus tinha com o dia e que aliança será que Deus tinha com a noite para que houvesse tempo determinado? Você conhece bem a linguagem? É aquela que vem lá de Gênesis capítulo 1, onde Deus está dizendo que ele pôs os luzeiros para governarem o dia, o maior, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, e para que regulassem os tempos, as estações, os dias, as semanas e os anos. E então Deus estabeleceu isso. E ele depois, no desenvolvimento do seu combinado, da sua aliança com o seu povo, disse, Davi vai reinar para sempre. E agora então alguém questiona, mas será mesmo que Davi vai reinar para sempre? Porque Nabucodonosor está vindo e vai destruir tudo, e vai tirar o descendente davídico do trono em Jerusalém. E aí Deus diz assim, isso não é problema. Vocês vão conseguir por acaso fazer o dia durar menos ou a noite durar mais? Ou remover o sol e a lua de suas funções? Não, porque eu fiz uma aliança com o sol e com a lua. E já que vocês não vão conseguir mudar isso, vocês também não vão mudar a minha aliança com Davi. Isto vai permanecer. E a gente sabe que permaneceu, porque Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo, descendente de Davi, Rei dos reis, Senhor dos senhores, para cumprir todas as suas promessas. Bom, esse texto é, portanto, mais uma evidência de que Deus tinha, sim, uma aliança com a criação, com o sol, com a lua, com Adão. E, embora a palavra aliança não apareça nos primeiros 5 capítulos de Gênesis, trata-se exatamente disso o que estamos lendo quando vamos à Escritura. Mas há outras questões muito importantes e interessantes para as quais eu gostaria de chamar a sua atenção. E agora eu estou colocando aqui para você 2 colunas de texto. No lado esquerdo para você tem o texto de Deus falando com Noé, em Gênesis capítulo 6. E no lado direito do slide você vê Deus falando com Adão, em Gênesis capítulo 1. E repare que os assuntos são os mesmos. Quando Deus fala com Noé assim, eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Carne em que há fôlego de vida. Bom, você já lembra de Deus soprando o seu fôlego em Adão, que se torna alma vivente? Você já lembra então de Deus descrevendo como ele criou os animais marinhos, as aves, os répteis, os animais domésticos? E quando você vê Deus falando com Noé, que ele vai tirar, ele vai consumir toda a carne em que há fôlego de vida, você vê que Deus usa a mesma linguagem, das aves, do gado, dos répteis. Então, o Deus que criou todo tipo de ser vivente em Gênesis 1, também é o Deus que está dizendo que vai destruir todo tipo de ser vivente em Gênesis 6. Bom, e se isso está sendo chamado de aliança em Gênesis 6,
e os vocabulários são muito semelhantes, nós deveríamos olhar para trás e entender que havia um combinado muito claro também entre Deus e Adão. Mas há mais do que isso, de paralelos entre os dois textos. Deus fala que Noé tinha que levar 2 de cada espécie, macho e fêmea, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. É assim que Deus descreve para Noé quais eram os animais que ele deveria levar para a arca. Mas quando você está lendo assim, segundo as suas espécies, e Deus está falando isso com Noé, se você prestou atenção no texto de Gênesis 1, você fala assim, mas eu já li isso aqui em algum lugar. E onde é que está sendo dito segundo as suas espécies e segundo as suas espécies? E a resposta é, quando lá em Gênesis 1, no jardim do Éden, antes mesmo da queda, Moisés está descrevendo para nós como foi que Deus criou o mundo. E Deus criou os animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves, segundo as suas espécies. E depois Deus diz, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez os animais selváticos segundo a sua espécie, e os domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. Bom, quando Deus falou com Noé, que bicho vai para a arca, cada um segundo a sua espécie, a gente está ouvindo um eco do que Deus conversou com Adão ao criar cada um dos animais segundo a sua espécie. Nós então ainda estamos falando do mesmo tipo de relacionamento entre Deus e os seres humanos. Num primeiro momento administrado na relação de Deus com Adão. Mas agora, em Gênesis capítulo 6, administrado na relação de Deus com Noé. Há mais paralelos. Deus diz para Noé assim, leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento. Deus diz, Noé, você vai ter que pôr umas coisas para comer dentro da arca, para você se alimentar. Você lembra de Deus falando alguma coisa sobre quem podia comer o quê, lá no relato de Gênesis 1? Bom, lá também está escrito que de toda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E não só para Adão e a sua esposa, mas também para os animais, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Veja, Deus está falando, portanto, dos seres que vivem. Deus está falando das suas espécies. Deus está falando do que eles vão comer. E essa conversa que Deus está tendo com Noé é muito parecida com a conversa que Deus teve com Adão. E sobre Noé, nós não temos a menor dúvida. Deus está falando que ele está estabelecendo um relacionamento, um pacto, um vínculo, uma aliança. Bom, as semelhanças vão ainda mais longe depois que o dilúvio acontece. Porque depois que isso é realizado, Noé entra com os seres viventes na arca, com o alimento que Deus estipulou, eles entram segundo as suas espécies, e chove, e o mundo perece debaixo d'água, e a arca agora repousa, e agora Noé vai sair da arca. O que nós vamos ver é que Deus abençoou a Noé e aos seus filhos. Mas foi isso que a gente leu também, depois que Deus criou o homem e a mulher. E Deus os criou e os abençoou. A mesma bênção que Deus deu a Noé é a bênção que Deus deu a Adão e a sua esposa. Mas as semelhanças ainda vão mais longe. Deus disse para Noé, sede fecundos aos seus filhos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa é bastante óbvia. A gente lembra dela bem rapidamente, porque foi assim que Deus abençoou o primeiro casal ao lhes dizer, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O que estamos percebendo, portanto, meus irmãos, é um paralelo extremamente claro entre a conversa de Deus com Noé e a conversa de Deus com Adão. E quando Deus conversou com Noé e disse a ele o que deveria fazer, Deus chamou isso de aliança. E o meu ponto é, Deus já estava em aliança com Adão. Basta você comparar os assuntos das conversas e os termos dos relacionamentos que Deus estabeleceu, tanto com um quanto com o outro. São idênticos. Mas as semelhanças ainda vão mais longe. Deus fala com os filhos de Noé, todos os animais da terra,
e sobre todas as aves do céu, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. É como se Deus dissesse, eu vou colocar pavor nos bichos, porque agora são poucos seres humanos e muitos animais, e vocês vão estabelecer domínio sobre eles. E eu vou colocar um receio nos animais para que eles não devorem vocês. Bom, você já leu também algo sobre isso lá no relato da criação. Quando Deus diz que o homem deveria ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. A conversa não mudou. O que vai comer, quem é o animal, quem Deus abençoa, como é para ser fecundo, para encher a terra, para se multiplicar e dominar sobre toda a criação, as coisas continuam as mesmas. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Deus está estabelecendo agora uma licença para que Noé e seus filhos, inclusive, se alimentem de carne. E, mais uma vez, Deus está fazendo provisão para que aqueles com quem ele se relaciona em aliança tenham o que comer. E nós vamos lembrar que Deus também falou com Adão e Eva lá no jardim. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. O que eu disse para você até agora? Vamos voltar aqui um pouquinho, respirar, antes da gente avançar. Eu disse que os peregrinos que vieram lá da Holanda para os Estados Unidos, chegaram lá e disseram assim, a gente precisa de uma regra de convivência. Isso foi importante. Muito importante. Eu disse a você que todo e qualquer relacionamento que você tem, seja com o seu pai, com a sua mãe, com o delegado de polícia, com o seu professor, com o seu pastor, com o seu irmão na fé, com a sua avó, com o seu vizinho, tem regras. Relacionamentos são baseados em regras. Elas podem estar escritas e claras, muito bem estabelecidas. Elas podem até ser questionadas em algum momento. Mas alianças, pactos, contratos, vínculos são regulados. Às vezes a gente percebe, fulano foi longe demais. Em bom goianês, ele pulou o corguinho. Eu falei certo a gíria aqui? Tá certo, né? Estou aprendendo. Então, essa é a ideia, né? Então, há regras. E Deus falou com Noé e disse, eu tenho uma aliança com você. E essas são as regras. Mas as regras que Deus deu a Noé foram exatamente as mesmas que ele tinha dado a Adão. O que deve deixar claro para nós, portanto, que Deus também tinha uma aliança estabelecida com Adão. O argumento final, para convencer você disso, e eu espero já tê-lo feito, é o fato de que o livro de Gênesis foi estruturado em genealogias. Eu já expliquei isso alguns sermões atrás, que Moisés faz um uso deliberado da palavra hebraica toledote. Toledote pode ser traduzido por história, pode ser traduzido por descendência, pode ser traduzido por gerações, pode ser traduzido por genealogia. Mas o fato é que Moisés organiza o livro de Gênesis em 10 histórias. A primeira história, ou genealogia, é dos céus e da terra. Depois, essa é a descendência de Adão. Depois, essa é a descendência de Noé. Depois, dos filhos de Noé, de Sem e de Abraão. Mas existe um paralelo muito claro nas 6 primeiras genealogias, ou para ser um pouquinho mais técnico, nos 6 primeiros toledotes. Como é que foi que os céus e a terra surgiram? Eles vieram da água, que estava em caos. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E então Deus fez aparecer, do meio da água, a porção seca, a terra. Bom, isso faz um paralelo claro com o dilúvio, onde a humanidade criada, mas perdida no dilúvio, agora é recriada quando novamente da água aparece a porção seca. Existe um paralelo claro aqui. Também de Adão, que é o pai da humanidade, e que é aquele que tem a genealogia dos que estão temendo a Deus e podem esperar a sua promessa, sai uma descendência, uma linhagem da redenção. Essa linhagem também vai ser mostrada no livro de Gênesis, no capítulo 11, através de Sem, o filho abençoado de Noé, de onde vêm os semitas, que são os judeus. Então há um mundo sendo criado através da água,
tanto na criação como depois do dilúvio. Há uma linhagem que Deus abençoa para habitar esse mundo e com quem ele estabelece o seu pacto de bênção, inicialmente com Adão e depois com Sem, e há uma aliança que Deus estabelece. E esse termo é muito especificado, ele é muito clarificado. Deus dá detalhes a respeito do que isso significa, tanto quando ele conversa com Noé, quando também ele o faz ao conversar com Abrão. Nós lemos na liturgia aqui textos onde Deus está falando com Abrão: eu vou estabelecer com você a minha aliança. Eu vou te fazer fecundo. Reis vão proceder de você. Eu vou te dar esta terra. E tantas outras promessas que Deus fez em aliança para com Abraão. E aqui então a gente acaba percebendo que o tempo inteiro, seja com Adão, seja com Noé, seja com Sem, seja com Abraão, Deus está falando de como ele se relaciona com os seres humanos a quem ele ama. O livro de Gênesis, portanto, deve nos ensinar sobre como Deus se relaciona conosco. E aqui vai talvez o ponto mais importante do meu sermão. Está cheio de gente que tem dentro da própria cabeça um pacto de como Deus vai se relacionar com ele. Muito engraçadinho. Deus não vai se relacionar com você do jeito que você acha. Não é assim que funciona. Deus vai se relacionar com você nos termos dele. Ou a sua Bíblia está diferente da minha e ele chegou para Abraão e falou assim: Abraão, seguinte, o que você acha aí de ter um filho? Foi assim que Deus falou? Você acha que Deus chegou e falou assim: Noé, você vai construir uma arca. O que você acha? 2, 4, 6 pavimentos? Você acha que Noé chegou e falou assim: Deus, madeira está tão caro. Vamos usar alguma outra coisa? Vamos usar um bambu? Você acha que Noé ousou falar assim com Deus? É isso que você tem lido na sua Bíblia? Não, não é. E aqui então está um dos pontos centrais do que eu quero lhe dizer. Deus não vai se relacionar com você do seu jeito. Deus não vai se dobrar a você. Quem é Deus aqui? Quem é que manda? Deus por acaso perguntou a Abraão o que ele achava de ter um filho com 75 anos de idade? Abraão, eu estava pensando aqui, rapaz, até que eu fui com a sua cara. Tem a sua esposa aí, ela já é meio idosa, talvez ela não quisesse muito, mas se você topasse me ajudar, ia me fazer tão bem, Abraão, eu ia ficar tão feliz. Você leu isso na sua Bíblia? Eu também não li na minha. Você leu Deus perguntando para Noé assim: Noé, o que você acha? 120 anos, batendo prego e madeira, aguentando o povo zombando de você e dizendo: que isso, chover, nunca tinha chovido antes. Está a fim de ser zombado, Noé, por 120 anos e aguentar um monte de pressão em cima das suas costas, mas no final eu te recompenso. Pensa, depois você me fala: você leu isso na sua Bíblia? Eu também não li na minha. E essa é a questão mais importante aqui. Quando há uma aliança de Deus com a humanidade, nós não estamos falando de peregrinos que desceram de um barco numa terra distante e falaram assim: nós vamos combinar, quem quiser assina. Não foi assim. Embora aquele pacto fosse importante e crucial para a sobrevivência de todos, e trouxesse segurança, e trouxesse previsibilidade e ordem para a sociedade, ainda era um pacto bilateral. Ainda era um pacto onde alguns podiam, como de fato o fizeram, alguns podiam se recusar a assinar. Não foram todos os passageiros de Mayflower que assinaram o Mayflower Compact. Mas com Deus é pegar ou largar. Jesus já falou: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é filho de Deus, é filho do diabo. E não dá para a gente ficar criando subcategorias aí no meio. Esse é um dos pontos mais importantes da Bíblia. Deus é Deus. E nós vamos ver estas coisas de muitas outras formas. Mas aqui, eu queria só caminhar um pouco mais em como o Catecismo Maior de Westminster, é isso que significam essas 3 letrinhas, CMW, fala sobre Deus conversando e se relacionando com o homem no estado em que ele foi criado. Quando Deus criou o homem, Deus chamou Adão e disse: você vai crescer e se multiplicar. Mandato social. Você vai cultivar o jardim e guardá-lo.
mandato cultural. Você vai se relacionar comigo e santificar o sábado para mim e não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mandato espiritual. E quando você me desobedecer, você morre. Havia, portanto, uma promessa de vida baseada na obediência. Era um primeiro contrato. E a pergunta é, Adão cumpriu o contrato? Você sabe que não. É por isso que nós estamos do lado de fora do jardim. É por isso que nós, apesar de ainda gerarmos filhos, como Deus mandou a Adão, fazemos isso com dores de parto. E isso não é só para as nossas irmãs no período da gestação, dormindo desconfortavelmente, né, Michele, com a hora que tem que virar aqui, porque não tem posição, nesse calor de Goiânia, com o neném chutando a barriga. É muito mais do que isso. Filho criado, trabalho dobrado. É a dor de parto que vai enquanto o filho está respirando. Porque a minha mãe queria saber se eu já tinha chegado no aeroporto. Eu tinha que mandar notícia para minha esposa e para minha mãe. E é até gostoso que seja assim. É por isso que a gente ainda trabalha e sua o rosto fora do jardim. Porque agora nós estamos colhendo as consequências da desobediência de Adão. No entanto, Deus não desistiu. A infidelidade foi apenas do homem. E o Deus que tinha dado ordens para que ele trabalhasse e se relacionasse com o mundo, para que ele se casasse e se reproduzisse se relacionando com a sua esposa, para que ele se relacionasse com o Criador, obedecendo e servindo, esse Deus não desistiu. E agora, com a humanidade em estado de pecado, Deus ainda se relaciona com a humanidade caída. É o chamado pacto da graça. A terminologia aqui não é a melhor. Note que a nossa confissão de fé é muito antiga, é de 1649. Falava-se em pacto das obras como dando a ideia de que Adão tinha que obedecer para ser abençoado. O que é verdade em certa medida. Mas ele já era abençoado antes. Logo que foi criado, ele já recebeu a bênção do Senhor. E a ideia de chamar o pacto posterior de pacto da graça pode confundir as coisas. Por quê? Porque pode sugerir que antes de cair em pecado, Adão não era alvo da graça, ou que depois de cair em pecado e agora ser salvo por Jesus, que ele não tenha mais que fazer boas obras. E as duas ideias são falhas. Então hoje nós usamos mais a terminologia aliança da criação e aliança da redenção. Por que a palavra aliança? Porque ela é a palavra bíblica. E por que na criação? Porque Deus fez um combinado com Adão antes da queda. E por que na redenção? Porque depois da queda tem outro combinado em andamento. Ainda estamos numa relação pactual e de aliança com Deus, mesmo fora do jardim e mesmo debaixo dos nossos pecados. Ela é uma aliança baseada em Cristo. E você sabe disso? Porque você viu que quando o diabo arrastou para o seu time, para o seu partido, Adão e Eva, Deus chega lá e diz assim, eu vou colocar inimizade entre vocês. Vocês não vão se tornar seguidores da serpente. Eu vou trazer vocês para mim. E um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Dando a ideia, portanto, de que Deus não entregou o primeiro casal à condenação eterna. E estabeleceu que por meio de Cristo, descendente da mulher, a sua graça haveria de alcançar a semente abençoada. Nós já estudamos isso e já refletimos sobre isso. E qual é o ponto lá? O ponto é que no livro de Gênesis, você tem a sementinha. Lembra da parábola de Jesus sobre a semente de mostarda? É desse tamanho a semente de mostarda. Tem que colocar um zoom na câmera para dar para você ver no meio do dedo de uma pessoa o que é uma semente de mostarda, de tão pequenininha que é. Mas depois que ela germina e brota e cresce, ela vira uma árvore enorme e os pássaros vêm fazer seus ninhos nos galhos do pé de mostarda. Bom, o que temos no livro de Gênesis é exatamente isso, a semente. E é isso que eu gostaria que você levasse nesta noite. A semente da aliança. Lá no livro de Gênesis nós temos ideias já a respeito de Jesus e nós já as vimos. Nós temos ideias que se desenvolvem ao longo de todo o cânon bíblico. Casamento, a gente viu como casamento, começando com Adão e Eva, vai terminar com o casamento de Jesus, as bodas do Cordeiro, Jesus se casando com a igreja em Apocalipse. Casamento é um tema que percorre toda a Bíblia. Trabalho, servir a Deus, percorre toda a Bíblia. O sábado e o descanso, percorre toda a Bíblia. Jesus é o descanso final. As ideias que estão lá em Gênesis estão dentro da semente.
mas a árvore toda já está dentro da semente. É só dar tempo para ela germinar e para ela brotar. O que é que estamos lendo em Gênesis capítulo 6? Nós estamos lendo a semente da aliança. Nós estamos vendo a primeira vez em que a palavra aparece, e estamos vendo Deus falar como é que Ele vai se relacionar conosco. E estamos olhando agora para trás para ver que mesmo antes da palavra aparecer, pela primeira vez, Deus já estava nos dizendo como é que Ele ia se relacionar conosco. Não só antes da queda, na aliança da criação, mas depois da queda. Fosse através de Adão e Eva depois do pecado, fosse em Noé, fosse com Abraão. Nós lemos passagens em que Deus conversa com Abraão e fala da sua aliança no dia de hoje, e ainda vamos explorá-las um pouco mais daqui a pouco. Seja através de Moisés, de Davi ou de Cristo, que vai dizer: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus não usa a palavra aliança ali por acaso. É porque ele está falando do mesmo assunto que Deus tratava quando conversou com Noé e que Deus tratava quando conversou com Adão. E é sobre isso que eu quero falar hoje, então eu vou começar meu sermão agora. Eu quero falar sobre a aliança de Deus. A aliança de Deus tem 3 características que você precisa levar para casa. De tudo que eu falei, eu espero que você tenha entendido. O que é que eu quero que você decore? Não posso me relacionar com Deus nos meus termos. Existe um contrato entre os homens e Deus. E eu preciso aprender como esse contrato é lendo a Bíblia. Eu não monto o meu combo. Você pode ir para o McDonald's e pedir o seu hambúrguer sem picles. Você pode trocar o refrigerante por milkshake. Mas você não pode chegar para Deus e falar assim: aqui não. E então, quando a gente estudar sobre a aliança e o modo de Deus se relacionar conosco, nós temos que aprender 3 coisas, que estão delineadas neste livro, cuja leitura nós temos recomendado a você com muito entusiasmo. É o pastor presbiteriano Palmer Robertson, que escreveu o livro O Cristo dos Pactos. Certo? Se você quiser ler mais detalhes sobre isso, esse livro não tem contraindicações. Qual é a primeira característica da aliança divina? É um pacto. Um pacto significa direitos e deveres. As pessoas hoje em dia são muito prontas a falar sobre seus direitos, talvez como jamais foram em toda a história da humanidade. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Estatuto da Criança e do Adolescente. Direito do menor, e por aí vai. Caixinha de promessa. Aí pegou pesado, hein, pastor? Mas você já viu caixinha de dever? Tem? Eu também nunca vi. Não é curioso? O crente adora chegar lá e falar assim: deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Pega uma promessa bem fora de contexto, quando Deus prometeu numa circunstância bem específica, e ele acha que aquilo vai funcionar para ele na hora. Mas vamos pegar uma caixa de mandamento para ver qual mandamento você está desobedecendo e precisa obedecer hoje? Ah, mas que isso, pastor, estou pegando pesado, para com isso. Ó, deu até calor. Você e eu nos relacionamos com Deus na base de um pacto. Nós temos um contrato. E sabe de uma coisa? Ninguém pode alegar desconhecimento das cláusulas do contrato. Você sabia que se você cometeu um crime que você não sabia que era crime e for preso, você não pode chegar lá e falar: ô, seu delegado, me ajuda aí, eu não sabia? Ninguém no Brasil pode alegar desconhecimento da lei? Não cola. O delegado vai fazer assim, ó, não cola. Não é possível alegar: eu não sabia. E esse é um problema sério. Porque muitas vezes nós não nos interessamos em estudar a palavra de Deus e pecamos por ignorância. Lembra de Oséias? O meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Deixe-me dizer para você com toda clareza: você e eu estamos em relacionamento pactual com Deus. Deus tem expectativas para a sua conduta e para a minha. Deus faz promessas para mim e para você, mas essas a gente costuma saber de cor. Mas e os nossos deveres? E as nossas responsabilidades? Nós as temos estudado e procurado conhecer como deveríamos? Deus quer que nós estejamos interessados nisso. E não só porque somos pessoas que morrem de medo de Deus, embora o temor de Deus seja importante. Mas não é simplesmente para temer a Deus, é para amá-lo.
E talvez, se isso lhe parece um pouco obscuro, talvez você possa conversar com alguém de uma geração um pouquinho mais para trás, aí dos anos 80, que ao mesmo tempo que tinha medo da cinta de papai e mamãe, tinha um amor tremendo por aqueles que lhes deram limites, valores, proteção e exemplo. E aí você vai ser capaz de entender como é possível ter medo e amar alguém ao mesmo tempo. Como é possível ter o seu pai com 80 anos de câncer e você ainda chegar em casa e pedir a bênção para ele. E você já é casado, já tem os seus filhos, mas quando seu pai fala um negócio, você até não concorda muito, mas você engole e respeita, porque é o teu pai. E é assim. E é assim que a gente precisava entender. Nós devemos temer ao Senhor e amar ao Senhor de tal forma que os seus mandamentos são para nós preciosos. Nós não queremos desagradá-lo. Nós não queremos desonrá-lo. Nós não queremos errar por ignorância. E nós estamos nesse relacionamento com Deus de tal forma envolvidos que a obediência é para nós um prazer e um dever e uma segurança. Porque quando a mãe da gente falava para não encostar no fogão, não era porque ela era malvada, mas era por amor. E os judeus sabiamente definem a Torá e a lei como os mandamentos sábios de um pai amoroso para que os seus filhos sejam felizes. Deus não dá mandamentos e deveres a mim e a você para fazer você viver aquela vida miserável dizendo assim, não posso porque eu sou crente. Quando eu encontro um jovenzinho na escola dizendo para os amigos que não vai fazer alguma coisa errada que todos os outros estão fazendo só porque ele é crente, e esse jovenzinho está completamente desencorajado, eu falo, levanta a cabeça, querido, você não está fazendo besteira porque você é mais feliz do que os outros que não perceberam a besteira que vão fazer. Você não é o pobre coitado proibido de fazer besteiras, você é o privilegiado, poupado de sofrer por seus erros, porque há pessoas que te amam e cuidaram de você o suficiente para te instruir. Quando a gente entende isso, como a gente ama a lei do Senhor. Como a gente consegue concordar com Davi ao escrever o Salmo 119, dizendo que a lei de Deus é o prazer do seu coração. Que ele guarda aquela lei e aquelas palavras no coração para não pecar contra Deus. Você já entendeu isso? Que você está num relacionamento com Deus, quer você queira, quer não. Você pode estar num relacionamento de amizade com Deus ou num relacionamento de rebelião contra Deus, mas você está num relacionamento com Ele. Mesmo que você o ignore, mesmo que você se recuse a admitir que Ele existe, você está se relacionando com Deus, em rebeldia. E é importante que entendamos isso. Um pacto prescreve direitos e obrigações. Deus fez promessas a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Deus também fez exigências a Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus também disse, eu quero esse teu filho, esse teu único filho a quem você ama. Eu quero ele sacrificado a mim. E esse Abraão, pai da fé, não hesitou por um momento sequer. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós não somos consumidores mimados, que aparecem diante de Deus fazendo exigências, e que batem o pé dizendo, sou filho do rei, eu sou cabeça, eu não sou cauda, eu decreto, eu recuso, eu determino. Porque a aliança de Deus para conosco não é assim. E isso precisa estar claro para nós. Palmer Robson fala mais uma coisa a respeito de uma aliança divina, que é um pacto de sangue. E aqui, irmãos, está o cerne do cristianismo. Você já estudou na classe de catecúmenos? Completa para mim o versículo. O salário do pecado é? Completa o próximo. A alma que pecar, essa? Certo. Completa o próximo. No dia em que comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente? Pois é. Sabe o que acontece com quem desobedece a Deus? Morre. É isso. Então pense bem antes de escolher que tipo de relacionamento pactual você vai ter com Deus. De amizade ou de rebeldia. Porque João 3,36 está dizendo, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida.
Porém, aquele que se mantém rebelde contra o Filho de Deus, não tem a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. Morte. Isso vai ficar claro de muitas maneiras. Nós ainda vamos explicar isso com mais calma ao estudar o livro de Gênesis nos seus próximos capítulos. Mas, quando Deus falou com Adão, ele falou, não é para comer daquela árvore. E se comer, morre. Quando Deus vai conversar com Noé, e eu vou explicar isso com mais calma depois, não se preocupe, mas ele diz que quem assassinasse alguém seria punido com a pena de morte. Quando Deus faz um trato com Abraão, e nós lemos o texto de Gênesis 17 na liturgia, Deus fala com Abraão assim, Abraão, eu vou te dar uma descendência. E Abraão fala assim, mas Deus, como é que eu vou ficar sabendo disso? Eu já estou velho, eu não tenho filhos. O meu herdeiro é o meu mordomo aqui, porque era essa a lei daquela época. Quem não tinha filhos, deixava os bens para o mordomo. Aí Deus fala assim, Abraão, pega lá um boi, pega lá um animal menor, pega lá umas pombas, e Abraão sai correndo. Isso para nós não faz sentido nenhum, mas naquela época era assim que se fazia contrato. Você partia um animal no meio e deixava as duas metades, uma na frente da outra, e você passava pelo meio dizendo, se eu não cumprir o que eu combinei contigo, eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal. Talvez você, como eu, jogando bolinha de gude, e o camarada que estava jogando com você não viu se a bolinha caiu na biroca. Márcio jogou, tá? Estou vendo aqui. Jogou biroca, né? Então, aí que se a bolinha caiu na biroca, mas o seu adversário não viu, você fala, caiu sim. Aí fala, como é que eu sei? Aí na minha época a gente falava assim, juro pela minha mãe morta atrás da porta. Alguém já fez isso? Júnior fez, Júnior fez. Juro pela minha mãe morta atrás da porta, o que quer dizer? Eu invoco sobre mim uma maldição se eu não estiver falando a verdade. Partir os animais ao meio e passar pelo meio é dizer assim, se o que nós combinamos não for cumprido por mim, eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com esse bicho. E é por isso que a palavra lá no hebraico é cortar uma aliança. Não é estabelecer uma aliança. Deus está dizendo, eu vou cortar uma aliança com você. Cortar sai sangue, né? E a ideia é que se você quisesse cortar um pacto, você tinha que tirar o sangue do pescoço de algum bicho. Por quê? Porque a morte estaria ilustrada no próprio estabelecimento do contrato. Quem desobedece, morre. Foi por isso que nós lemos o texto de Jeremias, capítulo 34, onde Deus está falando assim, os príncipes de Judá estavam com medo de Nabucodonosor e partiram um bezerro no meio e passaram pelas metades, dizendo que iam me obedecer e cumprir a minha aliança. Mas não cumpriram não. Então eu vou fazer com vocês o que vocês fizeram com o bezerro. Foi esse texto meio obscuro que a gente leu lá em Jeremias. Porque é isso que significa. E sabe qual é a única coisa que nos dá esperança de escapar desse Deus pactual, que ditou regras, que nós desobedecemos como Adão? É o fato que teve alguém que já teve o seu corpo partido no nosso lugar. Quando o nosso Senhor Jesus tomou um pão e falou assim, isto é o meu corpo, o que ele fez? Ele partiu e deu para os discípulos comerem. E quando ele foi tomar o cálice, ele falou, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. Olha a palavrinha aliança aí. É Jesus dizendo, o que era para acontecer com você, Deus está fazendo acontecer comigo. Por quê? Porque você vai ser alvo da misericórdia. Mas para isso você tem que ter o Filho de Deus. E tem que recebê-lo nos termos dele. E tem que aceitar o pacto que é dele. E submeter-se à aliança que ele estipulou. Não é a sua vontade. Não é o seu combo. Não é o seu modelo. A aliança é um pacto. A aliança é um pacto de sangue. E por fim, um pacto de sangue soberanamente administrado. Melhor exemplo que eu tenho disso é o dia que eu fui pedir para namorar com a minha esposa. Vocês gostam de ouvir essas histórias, né? O povo estava dormindo, até acordou agora. Eu cheguei para falar com meu sogro e falei, seu Vladimir, eu queria namorar com a Priscila. Aí ele veio com aquela pergunta, né? Quais são as suas intenções com a minha filha? Eu falei, eu quero casar com ela. Ele falou, não, calma aí. Eu falei, calma não, eu quero casar mesmo. E aí terminou a conversa, fizemos uma oração e tal, e eu falei assim, agora que eu, vou embora, né? Então tá certo, muito obrigado, viu? Já fui, tchau, dei um tchauzinho para ela. Ele grudou em mim e falou assim, nós vamos comer uma pizza agora.
Eu falei, claro, pizza desde sempre, eu quero o que eu queria. Eu ia falar para ele, não, obrigado hoje não. Você é louco. Soberanamente administrada aquela pizza. Tudo bem, foi para o meu bem, foi para a minha bênção, mas ele não perguntou assim, o que você acha? Não, ele falou, nós vamos comer uma pizza agora. Quando Deus chamou os seus filhos, ele falou, Abraão, sai daí, vai para a terra que eu vou te mostrar, me dá o seu filho, anda na minha presença, ser perfeito, Noé constrói a arca. O que você vê Deus pedindo para os seus filhos na Bíblia são coisas sérias, são coisas gigantescas. E Deus não negocia. Eu já devo ter contado aqui, mas vale a pena repetir. Existe uma lenda, não é verdade, sobre por que o número 7 tem aquele cortezinho bem no meio. Já contei aqui? Moisés está lá. 1, não terás outros deuses diante de mim, pessoal. 2, não farás para ti imagem de escultura, pessoal. Quando ele chega no 7, não adulterarás. O pessoal, corta o 7, corta o 7. E aí diz que ficou com um cortezinho no 7 até hoje por causa disso. Mas não dá para tirar isso de lá. Está lá e vai ficar. É por isso que está escrito em tábua de pedra. E por isso que foi escrito com o dedo de Deus. E por isso que foi escrito dos dois lados da tábua de pedra, porque não dá para completar com o número 11 nem com o número 12. Foi escrito na pedra porque não dá para apagar. É eterno. É soberanamente administrado. Bom, eu só queria falar sobre aliança hoje. Nós ainda vamos falar sobre dilúvio, nós vamos ver Deus resetando, para usar uma palavra moderna, o mundo. Deus reiniciou, atualizou e reiniciou o mundo com o dilúvio. E ele faz isso com autoridade, com juízo. E ele faz isso por causa da sua aliança. E nós vamos estudar detalhes do dilúvio. Nós vamos estudar a respeito da arca, estudar a respeito de perguntas, de questionamentos. Por que a comunidade científica é tão relutante em admitir a historicidade desse relato bíblico? Nós vamos falar sobre muitas outras coisas, mas hoje eu queria destacar, quando Deus fala com Noé, ele diz, Noé, eu vou estabelecer com você a minha aliança, entra na arca. Quando todo mundo sai, ele fala, eu estabeleço com você e com seus filhos a minha aliança, e as ordens são essas. E Deus estabelece com Noé um pacto de sangue soberanamente administrado. Por que isso é importante? Pode parecer para você que nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim América, num pacto parecido com o do Mayflower. Não se engane. Não se engane. Pode parecer que você e eu dissemos assim, vamos fazer uma igreja lá no Jardim América. Vamos colocar o banco aqui. Vamos reunir de domingo? O que você acha? Aí alguém achou que domingo era uma boa ideia. E quando a gente se reunir, vamos ler a Bíblia? O que você acha? Aí alguém achou que ler a Bíblia era uma boa ideia. Vamos cantar? Alguém achou que cantar fosse uma boa ideia. E aí então as pessoas combinaram o que iam fazer aqui. Como combinaram os puritanos descendo do navio Mayflower. Não é assim o pacto que nós temos aqui. Embora, de muitas maneiras, ele reflita um compromisso que temos com Deus e uns com os outros. E foi por isso que nós cantamos, Jesus é a aliança entre você e Deus, mas ele também é a aliança entre você e eu. O que nos faz um só corpo é Cristo, aquele que levou em si mesmo o castigo da aliança, tendo seu corpo partido, tendo seu sangue derramado. Mas o pacto que nos une aqui é o pacto de Deus. E isso é importante. E eu fiquei muito tocado quando lá na Igreja Batista, no dia em que estava acontecendo a eleição aqui, enquanto vocês estavam votando para o pastor aqui, eu estava vendo isso aqui acontecendo lá. Não está dando para aparecer muito bem aqui, talvez se desse para escurecer aqui, fosse possível, Fábio, obrigado. Mas a declaração que está escrita ali na tela foi lida, está muito claro mesmo a projeção, mas não tem problema. Foi lida lá no culto depois que terminou tudo. Era o pacto da igreja. Os membros da igreja todos leram o pacto que eles assinaram. E era um pacto assim, como pessoas que foram salvas por Cristo Jesus, mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário, e que agora morreram para si mesmas e vão servir a Deus. Nós estamos comprometidos diante de Deus e uns com os outros a viver uma vida de santidade, a orar uns pelos outros, a servir uns aos outros, a evangelizar, como nós vimos hoje pela manhã, a fazer isso e a fazer aquilo. E as pessoas estavam sendo lembradas do seu
pacto. Pacto com Deus, pacto estabelecido pela igreja, também uns com os outros. E por que eu estou dizendo isso? Porque é importante lembrar você, nós temos um pacto. E esse pacto não foi desenhado por nós. Talvez você já tenha me ouvido brincar. Nossa igreja, com a boa misericórdia de Deus, tem recebido muitos membros. Antes de eu sair de viagem, recebemos 10 pessoas. Tem mais outro tanto de gente para ser recebido. Louvado seja Deus. Mas eu não posso chegar para esses irmãos e falar assim, vem lá para o Jardim América, porque se você vier, eu faço para você os primeiros 6 meses o dízimo a 8%. Eu não posso fazer isso. Se você vier, eu finjo que não estou vendo o seu caso extraconjugal. Eu não pego no teu pé. Se você não vier, eu aceito que você participe da mesa, vivendo uma vida de terrível testemunho lá fora. Eu não tenho esse direito. O conselho da igreja não tem esse direito. As regras não são nossas. E o curioso é que às vezes as pessoas se ressentem com o pastor, ou com os presbíteros, ou com a igreja, porque essas pessoas se recusaram a alterar as cláusulas da aliança que foi estabelecida por Deus. Bom, deixe-me dizer, se você quiser encontrar uma igreja onde você possa violar as mais básicas regras de Deus, você vai encontrar. E eu digo para você com tristeza, esta é a regra lá nos Estados Unidos da América. A igreja presbiteriana de Manhattan, a primeira igreja presbiteriana em Manhattan, e eu ainda vou mostrar essa fotografia a você, eu passei na porta. Tem ao lado da cruz uma bandeira LGBT, no meio está escrito, todos são bem-vindos. Note, ninguém aqui está falando que pessoas que têm opções sexuais diferentes daquelas que são daquela que é esposada pela Bíblia, devem ser odiadas, longe de nós. Nós dizemos que todo ser humano é criado à imagem de Deus e é digno de amor, de compaixão, é digno de atenção, é digno de ouvir a mensagem do Evangelho, de ter oportunidade de arrependimento. Nós amamos as pessoas. Mas isso não significa que devamos recebê-las e compactuar com seus erros. Elas são bem-vindas e se quiserem vir, as portas estão abertas aqui. São bem-vindas também. Mas uma coisa é cantar, eu venho como estou. E a outra coisa bem diferente é cantar, eu vou ficar como estou e não mexe comigo. São duas coisas muito diferentes. E se você quiser encontrar uma igreja onde haja um pacto do tipo que você quer fazer, deixe-me dizer para você com tristeza, você vai encontrar. Você vai encontrar a igreja do jeito que você quiser. Mas a pergunta é, essa igreja é do jeito que Deus quer? Essa é a pergunta. Você está se relacionando com Deus nos termos dele ou nos seus termos? E é por isso que na Igreja Presbiteriana do Jardim América, eu já não sei precisar mais, talvez o presbítero Davi lembre de cabeça, mas nós temos adotado aqui um negócio chamado Pacto de Membresia, que é exatamente essa ideia. Eu estou seguro que é de janeiro de 2021 para cá, mas eu não sei o quanto é. Mas todo novo membro que tem sido recebido, tem sido solicitado a assinar esse pacto e a entender algumas coisas importantes. Eu quero ler esse pacto com você para terminar a minha palavra. Porque quer você tenha lembrança disso ou não, quer você tenha sido avisado disso ou não, é neste modelo que Deus quer se relacionar com você. E é isso que significa ser membro da Igreja Presbiteriana do Jardim América. Note, eu não gostaria de jeito nenhum, que alguém lendo esse pacto dissesse assim, isso não é para mim, estou indo embora. Não é isso que eu gostaria. Eu estou fazendo isso para que você leia e diga assim, agora eu estou entendendo. O meu compromisso é muito mais sério do que eu jamais pude imaginar. Isso aqui não é brincadeira. A casa de Deus é um lugar onde a gente se relaciona com Deus nos termos de Deus. Eu não havia prestado atenção nisso, pastor. Obrigado porque o senhor me avisou. Eu vou procurar ajustar o meu comportamento. É essa a reação que eu espero. Eu oro para que você reaja assim e se relacione com Deus nos termos dele. Mas se você não estiver disposto a viver isso, porque estas não são cláusulas feitas pelo pastor Márcio, pelo Conselho do Jardim América, essas são cláusulas bíblicas. Se você não estiver disposto a viver isso, a coisa mais honesta que você faz é pedir para ir embora. Note, eu não quero ser mal educado, mas o Senhor Jesus a quem eu sirvo estava fazendo um discurso e aí então ele multiplicou pães e peixes.
E no próximo culto tinha 5.000 pessoas. E ele olhou e falou assim, vocês vieram foi para encher a barriga. Ele podia falar isso, eu não posso, eu não sei o que está se passando no seu coração. Jesus sabia. E aí 5.000 foram embora, ficaram 70. Talvez se fosse eu olhasse para os 70 e falasse assim, nós estamos juntos e shallow now, né? E Jesus não ficou com medo, ele falou assim, porventura vocês também querem ir embora? Pode ir embora. E é quando Pedro fala, para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Esse é o fardo de Cristo. É um fardo suave, mas é um fardo que nós temos que carregar. Esse é o pacto de Cristo. E é o pacto que nós temos que obedecer para o nosso bem. E esta é a maneira como nós vamos nos relacionar com Deus como Igreja Presbiteriana do Jardim América. Faz parte do meu serviço não deixar você pecar sossegado. Eu tenho que infernizar a sua vida, para você não ter paz para pecar. Fala assim, tá louco esse pastor, não deixa nem a gente pecar quieto. É isso. Esse é o meu serviço. E o seu para com o seu irmão e para comigo também, porque eu também não sou perfeito, e eu também vou errar, e eu também preciso da sua ajuda. Então eu quero ler com você aqui, fazer uns breves comentários, e nós já estamos então caminhando para o fim da minha palavra. Nosso pacto, você membro da Igreja Presbiteriana do Jardim América, fique formalmente avisado. É assim que você e eu estamos nos relacionando uns com os outros e todos nós com Deus aqui na nossa igreja. Como povo de Deus que somos, cremos que fomos trazidos pela graça divina ao arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo para entregar nossa vida a Ele. Nós nos apresentamos para a pública profissão de fé e batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, junto com nossos filhos, debaixo do pacto da graça, confiando no sustento e providência de Deus. E agora, solene e alegremente, reafirmamos esta aliança junto à família da fé. Portanto, declaramos que trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe o que é isso? Você não vai ficar causando intriga. Você está aqui para ajudar a unir e não para ajudar a dividir. Trabalhar e orar por unidade e por paz. Significa que quando você perceber que alguma coisa não está indo bem, está indo de maneira errada, você vai procurar corrigir e não ampliar o problema. Você vai falar com alguém que possa resolver e não vai falar sobre alguém que não resolveu. Isso quer dizer que a gente não gosta de fofoca aqui. Isso quer dizer que quando alguma coisa está errada, a gente ama o suficiente para chamar a pessoa e dizer, isso aqui não está legal, irmão. Isso quer dizer que a gente vai caminhar junto, mesmo que isso de vez em quando possa trazer algum desconforto, porque falar a verdade é necessário. Nós caminharemos juntos em amor fraternal, desde o momento em que nos tornarmos membros desta igreja. Exercitaremos o cuidado em amor, velaremos uns pelos outros e nos admoestaremos com súplicas uns aos outros, conforme exija a ocasião. Nos aconselharemos mutuamente, crendo na suficiência da palavra de Deus. Isso significa que eu e você vamos dar conselhos piedosos aos nossos irmãos. Que quando eles nos procurarem buscando opinião, a gente vai procurar falar com eles de acordo com a Bíblia. Não de acordo com as últimas opiniões científicas, não de acordo com as tendências do mercado, não de acordo com as ideias do último coach. A gente vai abrir a Bíblia que a gente está estudando juntos para dar conselhos espirituais aos nossos irmãos. E nós vamos fazer isso em amor. E nós vamos cuidar uns dos outros. Nós vamos nos importar com quem ficou doente, com quem parou de vir. Nós vamos nos importar com quem está enfrentando dificuldade financeira. Nós vamos nos importar com quem está sofrendo por conta de alguma coisa na família. Nós vamos nos importar uns com os outros a ponto de se alegrar com quem se alegra e de chorar com quem chora. Sabe o que isso significa, irmão? Significa que se você vai embora depois do homem tríplice e não dá boa noite para ninguém, você está errado! Você não está vivendo igreja. Você não veio aqui simplesmente para receber, encher o tanque e ir embora. Igreja não é posto de gasolina. Você veio aqui para ser gente no meio de gente. Você veio aqui para que pessoas saibam da sua vida. E para que você saiba da vida dos outros. Não para ser mexeriqueiro, mas para ser ajuda, para ser bênção.
Se quem sabe das suas lutas não é um irmão da igreja, tem alguma coisa que não está caminhando bem. E eu não estou dizendo que você precisa contar tudo para todo mundo e que a sua vida tem que ser um livro aberto. Mas eu estou dizendo que se você tem coragem de ser confidente e de confidenciar-se para pessoas incrédulas lá fora, que vão te dar conselhos contrários à palavra de Deus, mas não quer abrir a sua vida para pessoas que temem a Deus aqui e que têm a sabedoria de Deus aqui, você não está cumprindo o que Deus espera de você num pacto soberanamente administrado. Quem é da igreja que vive a vida comum com você? Comunhão é isso. Eu tenho gente na minha família que nunca ouviu um prelúdio, porque só chega depois que o culto começou, para não dar boa noite para ninguém. E nunca cantou o amém tríplice. Que acaba a oração, já está indo embora, é o primeiro que sai do estacionamento, porque não quer saber de gente. Isso não é vida cristã. Não é o que nós estamos fazendo aqui. Pode ser que não seja possível para todos estarem próximos a todos. Até mesmo o nosso Senhor Jesus tinha o círculo dos 70, que depois tinha o círculo dos 12, depois tinha 3, que era Pedro, Tiago e João, mas depois tinha João. Nós também temos esse nível de relacionamentos. Mas isso precisa acontecer no meio da família da fé. Depois, nós não abandonaremos as reuniões de nossa congregação, nem negligenciaremos a oração por nós e pelos demais. Isso significa que você está dizendo, eu venho para o culto, eu venho para o estudo bíblico, eu venho aqui porque outras pessoas precisam de encorajamento, e a minha presença lá vai motivar a outros também. Eu venho porque Deus requer a minha presença em culto e em adoração, e eu não posso negligenciar esse dever. Não se trata de uma escolha. Deus não colocou isso para nós como simplesmente uma opção. Se você achar que está tudo bem, venha comparecer e me adorar. Não é isso que Deus faz. Nós nos esforçaremos no educar tantos quantos possam estar sob o nosso cuidado, na disciplina e na admoestação do Senhor, e com um exemplo puro e amoroso, buscaremos a salvação da nossa família e amigos. Isso significa que nós estamos envolvidos em cuidar de nossos filhos e cuidar dos filhos dos nossos irmãos. Nós não precisamos ficar aqui acanhados. O irmão precisou sair, o filho dele está fazendo uma bagunça aqui no banco. A gente tem a autoridade de Deus para, em amor, chegar e falar, querido, não faça essa bagunça. E quando o molequinho falar, você não é meu pai, você vai falar assim, eu sou seu irmão em Cristo e sou amigo do seu pai, e eu vou contar para o seu pai que você está desobedecendo a Deus e me desobedecendo também. E você está convidado a fazer isso comigo, com minha esposa, com os meus filhos. E eu já me sinto convidado a fazer isso por você. Você votou em mim, agora aguenta. Mas não é só por isso. É porque na Escritura, isso já está previsto. Isso é vida cristã. Nós nos alegraremos com a alegria dos outros e nos esforçaremos em levar as cargas e tristezas uns dos outros com ternura e compaixão. Eu já falei sobre isso. Buscaremos com a ajuda de Deus viver cuidadosamente no mundo, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, e lembrando que assim como fomos sepultados e ressuscitados com Cristo, existe agora em nós uma obrigação especial que nos leva a uma vida nova e santa. Isso significa que se eu perceber que você está em pecado, seja pelo seu Facebook, pelo seu Instagram, seja por notícias da sua família, seja pelo jeito como você se veste, se você não está dando um bom testemunho no mundo e está descumprindo isso, eu estarei me esforçando para ajudar você e contando com o seu esforço para me ajudar, para que essas coisas não desonrem o nome de Deus. Isso está previsto. Nós trabalharemos juntos para a continuidade de um ministério fiel de evangelização nesta igreja, bem como sustentaremos sua adoração, sacramentos, autoridades constituídas, disciplina e doutrina. Esse parágrafo talvez seja o mais sério de todos, porque ele está dizendo aqui para nós que nós vamos sustentar a adoração. Isso significa vir para a igreja e abrir a boca para cantar. E, mas eu não gosto dessa música, eu gosto só da outra, eu vou cantar aquela. Eu só gosto quando a Núbia toca, quando o pastor Márcio toca, eu não acho legal. Nós não temos esse tipo de divisão entre nós. Não é assim que funciona. Nós vamos sustentar, inclusive, os sacramentos e vamos apresentar os nossos filhos ao batismo, vamos participar com regularidade da ceia. Nós vamos respeitar as autoridades constituídas.
Mesmo quando tomam decisões que não atendem à nossa expectativa, mas que estão dentro dos parâmetros da palavra de Deus. É possível tomar decisões que não desagradam a Deus e ainda assim são diferentes das nossas. A parede, o conselho entendeu que devia pintar de amarelo. Eu gostava era de bege. Mas o conselho foi constituído para isso. Você pode se submeter, você pode suportar, no sentido de dar suporte, de sustentar e apoiar. Sim, isso faz parte do pacto. Bom, contribuiremos regular e alegremente com nossos dízimos e ofertas para o sustento da igreja e seu ministério, para o socorro aos pobres e a difusão do evangelho por todas as nações. Irmãos, os neopentecostais deixaram a gente covarde para falar disso. Tem tanta gente transformando religião em meio de ganhar dinheiro, que parece que quando o pastor está falando sobre dízimo, é que ele é mercenário. Não é por causa disso que a gente fala de dinheiro. E deixe-me dar uma notícia boa para você. Nosso tesoureiro está aqui e os nossos irmãos do conselho estão aqui. Nossa igreja está muito bem financeiramente, graças a Deus. Mas não é por isso que eu vou parar de falar sobre dízimo com você, porque eu não estou interessado em conta no caixa. Eu estou interessado na sua fidelidade. Eu estou interessado no pacto que Deus tem com você para dizer, eu sou o teu Deus? Sim, eu também sou o Deus do teu bolso. E isso faz parte do pacto de membresia. Quando mudarmos deste local, nos uniremos a outra igreja tão logo quanto possível, onde possamos cumprir o espírito deste pacto e os princípios da palavra de Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Você já ouviu falar de alguém que terminou namoro por WhatsApp? Aí você escutou e falou assim, maldade, né? Terminar namoro por WhatsApp não é maldade? E terminar pacto de membresia simplesmente parando de vir, o que é? Vir até aqui à frente, prometer diante de Deus que vai servir a Deus nesta igreja e depois simplesmente por algum desentendimento some. Nem dá tchau. O que é? O que é esperado de todos nós é que quando tiver alguma coisa errada, você venha falar. E se você disser, eu entendi vocês, mas eu não concordo, que você vá em paz e em harmonia para um outro lugar onde você possa concordar com o que está estabelecido lá. Agora, esse tipo de tchau, sumi, fui, fazendo bagunça no hall de membros da igreja, deixando o presbítero na dúvida, ele está com a gente ou não está mais? Aí descobre, não, fulano de tal viu ele frequentando a igreja não sei das quantas. Não é isso que nós combinamos. Não é isso. Irmãos, a gente precisa começar a entender o que é ser igreja. E ser igreja é viver uma relação pactual. E os termos dessa relação não são da escolha do pastor, nem dos presbíteros. São determinados por Deus. E é isso que Deus espera de você. Se você encontrou alguma cláusula ali que não é bíblica, fale conosco, nós vamos removê-la imediatamente. Mas eu não creio que haja nada antibíblico ali. E agora, irmãos, o que cabe a nós? É olhar para tudo isso e dizer assim, bom, Deus mandou Noé construir uma arca. Deus mandou Abraão matar o filho. E Deus está me dando as ordens dele também. E como pai de amor que quer o meu bem, ele quer entrar numa relação pactual comigo. E isso tem regras. Regras soberanamente administradas. Que ele quer para mim, para que eu viva. Porque a minha rebelião traz a morte. Trata-se de um pacto de sangue. Quando nós entendermos isso, meus irmãos, todos nós sairemos ganhando. Que coisa boa é uma igreja onde todo mundo sabe onde foi que se meteu. Não é triste quando você, no meio de um relacionamento, descobre que a pessoa tinha uma regra na cabeça dela que você nunca combinou? Ah, não, eu estou namorando com você, mas eu achei que a gente podia namorar outras ao mesmo tempo. Não era isso? Não, era exclusividade. Sério? Não é frustrante descobrir uma coisa assim no meio do caminho? Pois é. A minha oração é que você não seja pego de surpresa. Aqui a regra é clara. É a palavra de Deus. Nós estamos querendo obedecer ao Senhor. E queremos isso para a glória do Senhor e para o seu bem. Fazer menos do que isso é desobedecer a Deus. Atender a pedidos para que façamos menos do que isso é amar mais aos homens e a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver a aliança nos seus termos. Que seja assim na minha vida e na sua, para a glória do Senhor Jesus, hoje e sempre.